8 horas e 57 minutos e a gente volta aqui com o TV Mar News. Gente, com o início do ano letivo, diversas instituições de ensino implantaram as aulas híbridas, cabendo então aos pais a escolha pela modalidade de ensino online ou presencial. A novidade pode causar dúvidas aos consumidores sobre o contrato firmado pelos estabelecimentos de ensinos particulares. Isso porque quem optar pela modalidade de aula virtual não terá acesso à estrutura da escola, entre outras mudanças. E a gente vai conversar a respeito disso agora com Marié Miranda, ela que é advogada e vai nos passar mais informações. Marié, muito bom dia para você, mais uma vez bem-vinda aqui ao TV Mar News. Então, me diz uma coisa, muitos pais acabam se perguntando, olha, se eu não vou então utilizar a estrutura da escola, eu poderia então ter um desconto na mensalidade? Isso pode acontecer, Marié? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Falar sobre um assunto tão interessante e importante neste momento. Não pode, né? Agora as aulas voltaram, está na modalidade híbrida, e então foi estabelecido já na matrícula que teria que ter sido acordado isso 45 dias antes da matrícula, para exatamente a escola e os pais entrarem no acordo de valores. Então, no momento que foi acertado, através do contrato, para que seja pago a anuidade, já estabelecendo esse critério de aulas híbridas, então agora os pais têm que acatar. Marié, em relação à lista de material escolar, né, a lista de papelaria que geralmente fica na escola, o pai que fizer a opção por colocar o filho na modalidade online, ele também é obrigado a pagar essa taxa? Porque tem muita escola cobrando. Sim, mas olha, também tem uma outra coisa importante e que os pais devem exigir da escola, que é o material que foi entregue. Se os filhos permanecem na mesma escola, é o material que foi entregue em 2020, porque temos que lembrar que as escolas elas pararam no período de março, praticamente no começo do ano. Isso. Então, todo o ano de 2020, ele não teve atividades presenciais. Então, todo aquele material, desde que não tenha prazo de validade, todos eles devem ser aproveitados agora em 2021, né? Então, é uma das coisas que os pais também devem estar atentos. E não entregar toda a lista de material que foi entregue o ano passado. Tem que ter um aproveitamento da escola com relação a esse material. E aí a escola, então, que fizer a cobrança dessa lista, o pai pode, então, acionar a justiça quanto a isso? Os pais, eles podem acionar a justiça tanto no valor do aumento das anuidades, como também qualquer outra cobrança extra de material. Isso é o pedido judicialmente, ele é livre para todos nós. Só que eu sempre recomendo que esses pedidos não possam ser de forma individual. Se procurar ver como é que também está a satisfação de outros pais. E esses pedidos devem ser coletivos. Juntar vários pais para fazer o mesmo pedido, porque inclusive fortalece o pedido e é muito mais ágil e mais rápido e até inteligente de pedir, porque quando um pai só reclama, a representatividade é pequena. Então, quando se juntam todos os pais, às vezes nem precisa de ações judiciais, porque a junção dos pais reforça o pedido e as escolas elas cedem mediante essa solicitação dos pais em conjunto. Pronto. Sobre a questão do pagamento, você já deixou claro aqui que o pagamento, então, tem que ser integral, mesmo diante dessa situação de aula híbrida, né? Nesse sistema híbrido. Ainda existe a possibilidade também de reajuste. Pois né? Mas ainda tem essa questão do reajuste mesmo. Quanto ao reajuste, deve haver, então, uma limitação? Os pais devem ficar atentos a respeito disso? Geralmente, os reajustes escolares é com base ou na inflação
ou nas próprias necessidades da escola. Mas, para isso, a escola ela tem que apresentar uma planilha aos pais e justificando todos esses aumentos, seja em termos de funcionários, seja em termos de prestação de serviço extra, mas, enfim, tem que apresentar uma planilha aos pais, certo? E essa planilha tem que ser discutida com os pais e tem que haver um ajuste entre os pais e a escola. Só que a escola tem liberdade de aumentar, sim, e não há limites. Agora, como eu digo, se houver um abuso, é importante, então, que os pais reclamem questionem sobre esse abuso. Maria, então a gente já pode meio que deduzir que o aumento vai ser inevitável, né? Porque a gente viu também o investimento que muitas escolas têm feito exatamente para a adaptação desse novo modelo de aula, né? Tanto para a segurança sanitária do ambiente, quanto para esse modelo de aula híbrida. O aumento é inevitável. Agora, vamos lembrar que esse aumento, ele deveria ter sido, se houver o aumento, ou tivesse havido, ele teria que ter sido comunicado aos pais lá em dezembro, 45 dias antes da matrícula. Uhum. Então, se isso não foi feito, então agora não cabe um reajuste, certo? Porque teria que ser antes do contrato. E todos esses contratos entre os pais e as escolas, eles são feitos em dezembro, já na matrícula. Então, agora acabou o período deste contrato, na maioria das escolas. E todo contrato, ele tem que haver também, ter uma cláusula que indique que a prestação de serviço, ela tanto pode ser presencial como remota. Isso tem que ser bem esclarecido, porque de repente podemos ter um outro lockdown, outra circunstância, porque ainda não saímos da pandemia. Vivenciamos a pandemia, e hoje de uma forma até mais grave, né? E de repente seja necessário, então é bom e é importante que exista essa cláusula para que os pais tenham conhecimento disso e acatem no momento que tiver que voltar ao sistema só online, remoto, e não como estamos agora numa situação híbrida. Maria, uma última pergunta. E para as escolas, então, que deixam para fazer o reajuste no meio do ano? Como é que fica? Isso também tem que ser, esse reajuste ele tem que ser repassado, tem que ser avisado aos pais também com 45 dias antes? Ele já teria que estar no contrato de matrícula em dezembro. Já, ainda que seja no meio do ano. Uhum. Já teria que ter estabelecido isso no contrato de matrícula quando foi feito em dezembro, na ocasião das matrículas escolares. Tá ok, Maria. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Foi meu. É sempre um prazer estar aqui na TV Mar com vocês. Muito obrigada. Até o próximo encontro, tá? Um abraço para você. Pois é, gente, olha, fica a dica então aí da Maria, né? Então, se de repente os pais estiverem insatisfeitos, vale lembrar que é bom então fazer uma ação coletiva. Não apenas um pai, né? Juntam vários pais e de repente tenta primeiro uma conciliação junto com a escola, né? Conversa com a escola. Se não der certo, então aciona a justiça, tá bom? Vamos dar uma passadinha no portal Gazeta Web? Bora lá? Olha só, porque a gente quer lembrar a vocês aqui, né? Que está no ar então a nova gazetaweb.com. O site está ainda mais moderno, inteligente e também mais fácil de navegar. Agora você vai navegar então nas principais notícias e acompanhar a nossa programação ao vivo, jornalística, de esporte e também de entretenimento, dando um clique no player da TV Mar que está bem aqui em cima, olha só. Então você pode acompanhar a gente ao vivo com essa nova roupagem aqui que a Gazeta Web está, né? Bem mais bonita, bem mais moderna e inteligente também. É só você acessar e você vai ter acesso a tudo em apenas um clique, www.gazetaweb.com. E a gente vai vendo aqui os destaques. Instalação de sismógrafos para monitorar o solo tem início nessa quinta-feira. Equipamentos serão posicionados em 6 pontos dos bairros afetados pelo afundamento: Pinheiro, Bom Parto, Mutange, Bebedouro e agora Farol. Motociclista e passageira ficam feridos após colisão em táxi.
Padrasto de menino Danilo é condenado a 49 anos de prisão. Briga pela Ponta Coruripe recebe o céu no duelo dos líderes do Grupo B na Copa de Alagoas. SMTT encerra mutirão e utiliza mais de 6 mil cartões na capital. Aqui outros destaques também a respeito do esporte, né? CSA e Jaciobá se enfrentam ainda sonhando em classificação. E aqui mais destaques a respeito do esporte, você vai acompanhando também ao longo da nossa programação com Viderlan Araújo, tá bom? A gente tem aqui alguns destaques a respeito da situação policial, né? Em Palmeira dos Índios, homem é atingido por bala perdida no braço enquanto caminhava. Em Matriz de Camaragibe, suspeito é preso com 3 armas de fogo e munições no interior de Alagoas. E um problema antigo já aqui na nossa capital a gente está vendo aí mais uma tentativa de ser resolvido, né? Olha só, a Prefeitura busca solução definitiva para línguas sujas na nossa orla. Não dá para a gente ficar aí aceitando mais isso nos nossos cartões postais, né? Esses outros destaques para você que também curte aqui BBB, tem mais destaques também aqui que está sendo bem falado. É só você acessar então www.gazetaweb.com e acompanhar aí as principais notícias. A gente vai de intervalo ou tem VT para a gente ver agora? A gente vai ver então exatamente, olha só, ontem houveram 2 protestos aqui na nossa capital e a gente vai acompanhar agora quais foram esses protestos. Um protesto da educação e logo mais também na sequência a gente também vai assistindo o protesto da Reserva Técnica. Viderlan Araújo trazendo informações para a gente. Amigos da TV Marcanal 525, a nossa reportagem está acompanhando o ato público em defesa dos direitos dos trabalhadores da educação de Alagoas, que ocorre na manhã desta quarta-feira aqui na sede da Secretaria de Educação. Os professores e as pessoas que trabalham diretamente ligadas na educação precisam desse chamamento para poder despertar, através do interesse público, uma audiência com as autoridades, com o secretário de Educação ou com o governo do Estado a respeito das questões relacionadas à segurança das pessoas que trabalham diretamente com a educação, já que tem um retorno previsto para as atividades presenciais marcado para o mês de março. A Célia Capistrano está aqui para conversar com a gente. Célia, muito obrigado, inclusive, por nos receber nesse ato, que também atende aos padrões, né, que está sendo um ato reduzido por causa desse período de pandemia. Quais são as reivindicações que o Sintel tem a fazer nessa solicitação de audiência com os representantes da educação e com o governo do Estado? Bom dia. Nós é que agradecemos a TV Mar e as nossas reivindicações são as mais básicas possíveis, não é? Mas por demais necessária. A nosso principal ato aqui hoje é essa preocupação com a possibilidade das aulas começarem em março, e aí isso nos traz grandes preocupações. Nós somos contrários ao início das aulas em março, não é por ser contrário a começar as aulas, nem porque os trabalhadores e trabalhadoras da educação queiram dificultar para não ir trabalhar. Nós somos contrários porque nós queremos a nossa comunidade escolar, os pais, os estudantes, todos os trabalhadores em educação, professor, funcionário, merendeira, secretário escolar, todos os trabalhadores em educação, com segurança. Então, começar as aulas em março, se o governo tiver a possibilidade, eu espero, e a gente espera que tenha, de realizar uma testagem em massa e a vacinação. Nós queremos priorizar a vida, é a vida que importa. Não terá aprendizagem, não terá aula, não terá escola aberta se continuar essa matança pelo coronavírus e a gente não tiver essa comunidade e vários outros, todos, né, vacinados. Por que essa pressa em começar as aulas? Se o ano passado nós tínhamos uma pandemia, até com menor intensidade. E agora o que foi que mudou? Melhorou em quê? A gente vê aí mortes e mortes. E a gente vai se deparar nas escolas com várias ausências. Trabalhar o luto de muitos que perderam vó, mãe, pai. Crianças faleceram, crianças, que essas crianças nem estão tendo possibilidade de ser vacinadas. Crianças que têm diabetes, crianças que têm outros problemas de saúde e a gente não tem essa possibilidade. Outro ponto que não é menos importante,
A audiência, a gente precisa dar retorno à classe trabalhadora dos pontos negociados na audiência passada e nós precisamos de retorno e de uma nova audiência para discutir os prejuízos que não são poucos. Nós temos hoje um ato na Praça do Centenário com os companheiros que fizeram o concurso, que já tem liminar para ser nomeado e a Secretaria de Educação junto com o governo anuncia um concurso. É importante o concurso, é uma pauta nossa o concurso, mas também é pauta nossa a nomeação dos companheiros que investiram para fazer um concurso, que estão esperando até por uma forma de se manter. A outra questão, nós temos aí um sistema que faz matrícula, que coloca a vida, substitui o diário. Então, esse sistema é ineficiente, é um sistema que força o trabalhador em casa, seja onde for, só pode trabalhar de madrugada. Então é um sistema madrugal, é um sistema bacural mesmo, que só funciona à noite. E esses trabalhadores têm sofrido e não é pouco. A respeito das doses da vacina, Célia, a reivindicação da categoria é exatamente para que as 2 doses sejam tomadas para iniciar em massa exatamente as aulas? Sim, para que eles tomem as 2 doses. Começa, claro, com um tempo hábil, um tempo definido, a outra vacina. E qual é o posicionamento do governo do estado, da Secretaria de Educação, até o presente momento, sobre esse ato que vocês têm realizado? O governo colocou que seríamos o 4º grupo, mas aí tem definição da Organização Mundial de Saúde que vai ser por idade. Eu só sei que se o governo pretende começar as aulas, comece a pensar que só começa as aulas com a população vacinada. Sem a população e também os trabalhadores da educação vacinados? Nossa orientação é não retorno às aulas se isso não acontecer. E aqui nós temos vários cartazes aqui, essa luta é para não ter luto, início das aulas só com segurança, a vida em primeiro lugar, retorno às aulas quem vai garantir nossas vidas, né? Algumas placas aqui sendo erguidas pelos trabalhadores da educação nesse ato que está sendo realizado aqui na sede, né, da Secretaria de Educação da SEDUC, aqui na parte alta de Maceió, onde se reivindica segurança para os trabalhadores da educação, já que tem uma previsão de retorno às aulas, às atividades presenciais, já a partir do mês de março, e é isso que o Sinteal tem promovido através desse ato, que também atende aos padrões. É um ato reduzido por causa desse período de pandemia, apesar de algumas convocações, mas tudo muito bem selecionado, como nós já mostramos aqui, diante desse trabalho que o Sinteal tem feito em luta pela categoria e pelos trabalhadores da educação. E nós vamos continuar acompanhando, esperar o posicionamento da Secretaria de Educação a respeito desse assunto e, como todos nós sabemos, o papel relevante desses trabalhadores da educação, não custa nada reforçar que é preciso sim colocar prioridade para garantir a segurança e a vida desses que são responsáveis pelo nosso aprendizado, pelo aprendizado dos nossos filhos e também por um papel relevante em contribuição com a educação para a nossa carreira. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 525, na NET Claro. Pois é, né? Como eu disse, houve 2 protestos ontem, esse da educação, e houve também um protesto, gente, da reserva técnica aqui no nosso estado, que está aguardando ser chamada já faz muito tempo. Viderlan Araújo também fez o registro deste outro protesto e traz as informações para a gente confere agora. Em outro ponto da cidade, mais um ato público está acontecendo, desta vez com o pessoal da Reserva Técnica da Educação, que desde 2013 tem buscado os direitos. E o pessoal está sendo aqui, pelo menos, concentrado neste exato momento, na Praça Centenário. Nós vamos conversar com o Naldo da Silva, ele que é representante do cadastro da reserva. Naldo, muito obrigado, inclusive, mais uma vez, por nos receber aqui. Temos muita gente aguardando uma solução para essa que é uma das principais incertezas que nós temos acompanhado nos últimos anos, a Reserva Técnica da Educação. Que tipo de reivindicação está sendo feita através desse ato público? Bom dia. Esse ato público tem um propósito, né, de a gente cobrar a agilidade da justiça para que julgue o processo que está tramitando na 17ª Vara. O processo está concluído, né, para a sentença com o juiz, né, o Dr. Alberto Jorge, e nós esperamos, né, que essa sentença seja favorável a nós. Nós estamos também tentando uma pauta com o governo para que ele se sensibilize com a nossa situação. Apesar dele ter anunciado o concurso público, que não é ilegal, mas a gente precisaria que ele reparasse o erro que foi cometido lá atrás, né?
quando ele não convocou o cadastro de reserva da educação 2013, que é um direito garantido pela Constituição. São mais de 6 anos de espera, né? O que isso representa nas questões psicológicas, nos danos provocados psicológicos, exatamente em todos esses que hoje já poderiam ter sido convocados, Naldo? Danos morais e danos materiais, né? Já que muitos não estão assumindo o seu compromisso dentro de sala de aula. Passamos, né, alguns como eu, 12, 13, 14 anos dentro de uma universidade, né? Para depois fazer um concurso público, ficar no cadastro de reserva e não ser chamado, apesar de existir a grande carência dentro do Estado. Essa carência sendo mantida através de monitores, né, contratados pelo próprio Estado. Ao invés de convocar o cadastro de reserva, o governo manteve a pauta de convocação de monitores. Uma última pergunta a respeito da programação desse ato. Vocês se concentram aqui na Praça Centenário e depois seguem? Vão ter algum tipo de concentração fora isso? Estamos, né, descendo em caminhada até o Palácio. Lá vamos ficar concentrados, não sabemos até que horas, até que a gente seja recebido pela alguma autoridade pública que possa nos dar uma resposta mais definitiva. Afinal de contas, não queremos, né, cair no mesmo erro que aconteceu com o pessoal da polícia de 2006 e agora a Justiça determinou a nomeação. Ou seja, tem professores que passou de 45 anos e vai assumir um cargo público como? Dentro da Polícia Militar, vai se aposentar. E nós não queremos isso para esse cadastro de reserva. Conversamos com o Naldo da Silva. Obrigado, Naldo, pelos seus esclarecimentos. Desejar boa sorte para o pessoal. São 6 anos que o pessoal da Reserva Técnica da Educação está aguardando essa convocação, né? Muita gente ainda vivendo essas incertezas, com danos materiais, danos morais, danos psicológicos, pelo que já foi colocado pelo Naldo. E nós estamos acompanhando mais uma vez a concentração desse ato público que vai seguir exatamente pela Avenida Fernandes Lima, pela Avenida Moreira e Silva, também com as principais vias aqui na parte alta de Maceió, com esses que aguardam ansiosos uma definição, um posicionamento da Justiça para acabar com todos esses anseios que já dura mais de 6 anos. Imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 525 na NET Claro. Pois é, a saga da Reserva Técnica, né? Olha só, a gente vai agora para um rápido intervalo, rapidinho mesmo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações. Se você de repente comprou pacote para carnaval e no município, então, o carnaval foi adiado ou cancelado, a gente passa dicas para vocês de como agir daqui a pouco.